Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília, falando direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso Bullet da Semana, programa que a gente traz os principais acontecimentos na Bolsa e na economia desta última semana e também da política. E no segundo momento, a gente também vai trazer para vocês o que vocês devem ficar de olho para essa semana que começa. E para o bate-papo de hoje, eu trago Henrique Busquá, ele é Head de Produtos da All Investimentos. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo. Bom dia, Eric. É muito bom estar com você, com o seu público. Vamos bater um papo bem produtivo nos próximos minutos, com certeza. É isso aí, turma. E o Henrique está dando a honra aqui desse bate-papo. Ele está saindo de um evento, saiu desse evento só para falar para a gente, só para trazer esses bullets da semana do que ele viu aí na Bolsa, do que impactou a Bolsa. Mas, Henrique, antes da gente começar, se apresenta um pouco para a turma. Meu nome é Henrique Busquá, eu atuo no mercado financeiro há 37 anos, então tem muitas histórias para contar, e atuo como sócio da All Investimentos, uma boutique credenciada à XP. Eu sou o head de produtos, então eu ajudo no aconselhamento aos investidores, às famílias, da melhor forma de diversificar os seus recursos de investimentos e também numa visão de planejamento econômico-financeiro. Legal. Com essa bagagem toda, traz para a gente o que você viu nessa última semana e quais são os seus 3 bullets. Bom, em termos de forma bem objetiva, o bullet 1 não pode deixar de ser a decisão do Conselho de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que na última quarta-feira à noite, seguindo a tendência de mercado, aumentou a taxa de juros interna, a tal da Selic, para 5,25% ao ano, porém, dado as pressões inflacionárias, aos riscos fiscais, ao momentum, essa taxa de juros deverá continuar subindo acima das expectativas prévias do mercado. Então, já hoje, os principais economistas de mercado nos últimos dias vêm revisando suas projeções e a taxa de juros interna deve terminar o ano num intervalo de 7% a 8,5%. As opiniões estão bem divergentes. Isso tem um impacto grande em todo o mercado financeiro e também nas expectativas para as bolsas, né? Um segundo bullet importante, na visão local ainda, são os resultados que a Petrobras anunciou. Ela terá um dividendo extraordinário de quase 32 bilhões de reais, da qual o governo federal terá direito a 30% disso em média, e ela deu um lucro bem expressivo, na ordem de 43 bilhões de reais. Então, é o resultado de alto impacto e até um pouco acima das expectativas. E durante a semana, qual foi o impacto disso nas ações da Petrobras, que a gente viu aí como reflexo desse lucro? E era esperado esse lucro ou não era esperado pelo mercado financeiro? Ele veio acima da expectativa. Então, no início do momento, a ação chegou a subir 12%, teve até um raio um pouco maior, especialmente a ação Petro 4, né, que é a preferencial, e o primeiro reflexo foi nas bolsas norte-americanas e internacionais pela questão do ADR. Então, é um resultado muito robusto e que os investidores vão ter direito a dividendos em meados de agosto e depois uma segunda parcela em dezembro. Legal. E voltando para o seu bullet 1, que é essa questão da taxa Selic, que é uma questão muito sensível. Você falou que as projeções hoje estão já em torno de 7 e 8. Mas eu sei que com relação à inflação, parece que está escapando um pouquinho aí da meta, né? E como é que você vê esse cenário você acredita que, de fato, vai se consolidar um cenário de crescimento aí da taxa de inflação? E que isso impacta no dia a dia do investidor? Explica para a gente. Perfeito, grato pela pergunta, muito oportuna. A inflação, medida pelo IPCA do IBGE, ela tem um fenômeno muito derivado das consequências desse drama da Covid, né? Então, se olhar no retrovisor, nos últimos 12 meses, pelo índice IPCA,
ela está perto de 9% ao ano. Já esse ano, de janeiro até dezembro, as expectativas são crescentes e hoje a última revisão dos principais economistas deveria colocar a inflação na ordem de 7,5% ao ano, considerando um ano fechado, ou seja, de janeiro até dezembro. Só que a decisão do Banco Central em aumentar juros, de alguma forma, já está mirando a meta inflacionária para o ano seguinte, não necessariamente para esse ano, onde a inflação vai superar em muito a meta estabelecida pelo Banco Central. Então, quando o nosso Bacen toma a decisão de fazer um ciclo de alta de juros, ele buscaria, em princípio, o equilíbrio. Este equilíbrio seria na faixa de 6,5% ao ano e uma inflação futura cadente para o nível próximo a 4%. A meta para o ano que vem da autoridade monetária é de 3,5%. Então, nesse momento, o Banco Central vai ultrapassar o equilíbrio, a taxa Selic provavelmente terá um ciclo de alta que não deve acabar somente em dezembro, ele pode se continuar pelo primeiro quadrimestre do ano que vem, para que ela atinja um nível na faixa de 7,5%, 8%, até um pouco mais, para que a inflação futura convirja para a meta. Então, é um momento que a inflação é preocupante, ela impacta nas carteiras dos investidores, sim, ela impacta nas expectativas, e temos também um componente que influencia muito, que é a crise hídrica. Essa crise hídrica ela tem um impacto nas contas de energia, que ainda devem ter algum aumento à frente, e quando eu aumento a energia, rapidamente propaga para a cadeia produtiva. Então, a gente está vendo aumentos de alimentos, aumentos de serviços e aumento de combustíveis. Dado isto, o Banco Central vai reduzir a política estimulativa que vigorou nos últimos 15 meses, de um juros muito baixo, uns juros estruturais abaixo da inflação, e vai ter que romper o ponto de equilíbrio. Então, a gente aqui do mercado financeiro dedicamos uma boa parte do nosso estudo às expectativas futuras. Mas, Henrique, você que é um especialista em produtos, em todo cenário tem um lado positivo e um lado negativo, né? No caso positivo, seria um pouco com relação aos bancos, né? Parece que os bancos sempre ganham quando tem aí aumento aí de taxa Selic. É isso mesmo ou eu estou enganado? Explica para gente. Bom, o resultado do setor financeiro, se olhar os últimos meses e trimestres, olhando para trás, vem tendo resultados robustos. A lucratividade de um banco bem gerenciado, como são as principais instituições daqui no mercado doméstico, se consegue resultados promissores com juros de 2%, 3%, 4% ao ano, que eram inéditos no Brasil. Então, o mercado financeiro doméstico conseguiu trazer lucro nos últimos meses. E o banqueiro brasileiro está muito habituado, infelizmente, a conviver com taxa de juros altas. Agora, a taxa de juros de 7%, 7,5%, 8%, se olhar o Brasil em retrospectiva de 20 anos, 15 anos, 10 anos, ainda é uma taxa medianamente baixa. É que a gente não pode considerar uma taxa de juros negativa no Brasil. Isso é um ponto fora da curva que só ocorreu nos últimos meses por conta, mais uma vez, do drama e dos impactos perversos da pandemia do Covid. Entendi. Vamos lá para o seu terceiro bullet da semana. O terceiro bullet é uma visão internacional, dado que o Brasil é um player de tamanho expressivo nos emergentes, mas é um player pequeno na dimensão global. Então, nos Estados Unidos, a gente está acompanhando uma votação bem-sucedida, uma negociação interessante, porque o governo Biden, democrata, está conseguindo um apoio bipartidário
de parte dos republicanos para soltar mais um mega pacote com foco em infraestrutura. Então, esse pacote vai ter um alvo de geração de emprego. Essa geração de emprego saiu sexta-feira agora, um dado importante, foram geradas 943 mil vagas de emprego nos Estados Unidos, um dado acima das projeções que indicavam entre 840 e 880 mil postos, ou seja, uma alta de quase 10% em relação à mediana das expectativas. E esse pacote do Biden também vai ter um viés muito importante, que é na eletrificação da frota de veículos. Então, é um projeto sério, inteligente e adequado para até 2030 dar um valor muito grande a energias renováveis. Então, para a gente, é uma coisa que merece a atenção do investidor, impacta diretamente na maior economia do mundo, na maior bolsa do mundo, e isso, de alguma forma, é importante para a evolução da retomada da economia depois desse ano, para se esquecer, né? Mas, Henrique, sempre houve uma reação também da turma do setor de combustíveis fósseis. E aí a gente está falando das petroleiras, a gente está falando aí das grandes produtoras de óleo. Houve alguma reação, houve algum impacto com a concretização desse pacote focado na questão de energia renováveis nas ações das petroleiras em geral? De curto prazo não, porque a economia americana tem uma magnitude, um PIB de 24 trilhões de dólares, em números redondos, tá? Uma aproximação, se vocês me permitem, e um pacote de alta expressividade com horizonte de médio e longo prazo. Mas já se percebe nitidamente que as grandes empresas, as grandes corporações da cadeia de óleo e gás têm uma consciência real que vão ter que diversificar as suas fontes de atuação. Então, você já vê big players tentando, dentro do possível, é claro, demonstrar um carinho com a pauta ESG, uma pauta de maior sustentabilidade, e como essas empresas elas têm um caixa ainda expressivo, naturalmente elas vão criando divisões e áreas para incorporar de alguma forma as melhores práticas e esse mundo novo, que é uma coisa necessária, né? O combustível fóssil ainda vai ter uma jornada longa, mas é muito natural e necessário que ele perca market share nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, ou até mais. Teremos uma convivência, espero que harmônica e inteligente nesse aspecto. Então, não dá para dizer que no curto prazo houve um efeito perverso, porque era uma coisa que era dada, que foi muito bem orquestrada, até mesmo porque tem apoio de alguns republicanos. Então, acho que isso é um componente importante numa democracia, né? O que é bom deve ser aprovado com uma discussão sadia e com uma discussão pró-Estado e menos governo. Legal. Passando então, Henrique, para a segunda parte do nosso programa, que são os bullets da política. A gente retomou aqui no Congresso, Henrique, as atividades, estava em recesso na última semana, e retomamos a todo vapor, porque o que não faltou foi ruído aqui em Brasília, e ruído que criaram bastante volatilidade aí no mercado financeiro. A gente começou a semana com a agenda precatórios. Começamos uma semana ali com muito zum em torno de uma PEC dos precatórios. Lembrando que precatórios são aquelas dívidas judiciais que a União, os estados, os municípios têm com as pessoas. No último dia 20, o Supremo Tribunal Federal encaminhou uma cartinha ali para o ministro Paulo Guedes, dizendo que no próximo ano, no ano de 2022, o governo vai ter que arcar com 90 bilhões desses precatórios, dessas dívidas. E o Paulo Guedes não estava esperando esse valor, ele está naquele momento de elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, traduzindo para vocês, e eles tinham uma expectativa ali que fosse em torno de 40, 50 bi, essa questão dos precatórios. E quando bateu essa bomba que o Paulo Guedes chamou de meteoro lá no Ministério da Economia, houve uma reação, Henrique, porque houve
um entendimento inicial de que com esses 90 bi, o governo então teria que estourar o teto de gastos para compensar, para pagar esse montante. O fato é que, no meio das discussões, a solução encontrada é essa PEC dos precatórios, que nada mais é, nada menos é do que o seguinte: vou pagar parceladamente e durante 9 anos. Então, a solução encontrada foi dividir aí o que eles chamam de super precatórios, pagando 15% na entrada e depois dividido entre 9 e 10 anos, para tentar acomodar esse impacto desse meteoro dentro do orçamento do próximo ano. Eu sei que, Henrique, no meio do caminho, entre as reuniões que tiveram aqui na calada da noite, entrou um ruído dentro dessa discussão dos precatórios, que foi o seguinte: surgiu um boato muito forte aqui em Brasília de que, no meio da discussão dos precatórios, que poderia impactar o teto de gastos, nesta PEC, nessa emenda constitucional, poderia ser inserida a questão do Bolsa Família, porque o governo também procura recursos dentro do orçamento para reestruturar esse programa social que tem um cunho político-eleitoral. E aí ficaria completamente não praticável colocar Bolsa Família mais 90 bi de precatórios. E aí surgiu um ruído aqui em Brasília de que, para conseguir colocar tudo na mesma caixinha, o governo então teria que furar o teto, ia furar o teto inclusive nessa questão do Bolsa Família, para conseguir reestruturar o programa. O fato é que, no final do dia, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deu declarações aqui no Salão Verde, dizendo: não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é precatório, a gente vai fazer esse parcelamento, e a questão do Bolsa Família não tem estouro de teto. Ninguém vai falar, ninguém vai tratar de Bolsa Família em nenhuma PEC. E por que é importante a gente ficar atento a essa questão da PEC? Porque hoje o teto de gasto é uma emenda constitucional, e para mudá-lo, teria que ser por meio de uma PEC. Então, fico alerta para vocês. Se amanhã voltar esse zum de Bolsa Família atrelada à PEC, é sinal, sim, de que o teto pode ser alterado. E, sinalizando que o teto pode ser alterado, isso vai causar um burburinho muito grande na Bolsa, vai causar um impacto muito negativo na Bolsa, porque vai sinalizar para o investidor descontrole dos gastos públicos, imprevisibilidade dos gastos públicos. Então, vale a pena ficar de olho, mas hoje nosso cenário base é de que essa reestruturação do Bolsa Família vai vir mesmo por medida provisória, ou seja, não vai mexer com o teto. A grande questão hoje é como vem essa reestruturação e quais serão as fontes de recurso para poder bancar esse novo programa social, que inclusive deve ser trocado de nome. O fato é que, ao longo a gente começou a semana com isso na agenda, até o momento, até o dia de hoje, não foi apresentada essa PEC, então a gente deve ver ainda novos capítulos dessa questão aí nos próximos dias. O segundo bullet para vocês é a reforma tributária, um tema que a gente tem abordado aqui praticamente toda semana, porque praticamente toda semana tem fato novo, mas o destaque dessa semana é a reapresentação do texto do relator Celso Sabino. Ele teve reuniões aqui em Brasília com as lideranças e com o presidente da Câmara para mostrar a nova versão. O destaque que eu trago para vocês, que tem relação direta com o mercado financeiro, é aquela previsão de aumento da CEFEM. O relator colocou essa previsão, e CEFEM, também falando de uma forma bem simples para vocês, é aquele royalties do setor de mineração. E aí ele falou que ia colocar na proposta a previsão de aumento de 1,5%, então passaria dos atuais 4% para 5,5%. Qual é o pano de fundo disso? Qual é a jogada nisso? É que parte dos recursos do CEFEM, que é uma tributação, vai para estados e municípios. E hoje a peça-chave desse puzzle, a peça-chave dessa quebra-cabeça é encontrar compensações para estados e municípios, tendo em vista que no relatório do deputado, quando fez a criação de uma nova tabela de imposto de renda, isso impactou diretamente na arrecadação, vai impactar diretamente na arrecadação dos estados e municípios. E aí ele veio com essa solução de aumento da CEFEM, que logicamente pegaria todas as empresas do setor de mineração. Mas a grande questão para vocês, a peça principal desse puzzle é o seguinte: junto com esse aumento da CEFEM, ele disse que ela estaria atrelada à aprovação de uma emenda constitucional que trataria de um outro tema, sobre distribuição de ICMS. E aí
quando ele atrelou aumento de CEFEM à aprovação de uma emenda constitucional que trata de distribuição de ICMS para municípios, eu coloco para vocês como cenário base que é muito difícil dessas duas coisas acontecerem. Se para até o aumento do CEFEM é necessária a aprovação dessa outra PEC sobre outro tema, então nosso cenário base é que vai ficar muito difícil disso acontecer. E por fim, a gente fechou a semana, indo para o nosso terceiro bullet, uma gritaria aqui na Praça dos Três Poderes, uma briga entre dois poderes, o poder executivo e o judiciário. O presidente Bolsonaro subiu o tom contra aquela questão do voto impresso. O presidente do Supremo Tribunal, o Luiz Fux, reagiu, desmarcou reunião que estava marcada para tentar ali fazer um shake hands, para tentar botar panos quentes, e isso acabou criando uma volatilidade no fechamento ali já de quinta-feira, porque a decisão do Fux foi lida como uma crise institucional. O fato é que, no mesmo dia, horas depois, aqui na Câmara, uma comissão especial que trata dessa questão do voto impresso enterrou de vez esse tema. Esse é um tema que não vai avançar, o que abre possibilidades para novos conflitos aqui em praça pública. Por quê? Como não avançou o tema do voto impresso aqui dentro do Congresso, e essa é uma agenda do presidente Bolsonaro, a tendência é que ele volte a dar novas cutucadas, volte a bater na tecla da questão da necessidade de voto impresso, e isso vai causar reações tanto do Judiciário quanto do Congresso. Resumidamente, isso deve criar novas volatilidades aí ao longo desse processo, que a gente já está entrando nesse processo eleitoral. Então, fiquem de olho, porque essa questão ainda vai entrar na agenda, mas eu coloco para vocês que, apesar de todos os ruídos, apesar de todos os ataques e contra-ataques, a chance de a gente ter uma ruptura institucional é muito pequena. As instituições ainda são bastante fortes e a chance de a gente não ter uma eleição em 2022 também é muito pequena. Bem, esses são os 3 bullets, foi muito assunto que aconteceu aqui nesses últimos dias, pegou a turma aí também do mercado financeiro de uma forma bastante na defensiva, mas eu volto para você, Henrique, para você colocar no nosso radar o que o investidor tem que ficar de olho agora nessa semana que inicia, para onde a gente tem que olhar e quais são os cuidados que a gente tem que tomar aí com relação aos investimentos. Perfeito, os teus comentários foram hiper pertinentes, concordamos e acompanhamos muito, não tem como desconectar o ambiente político do econômico, e a assessoria de investimentos tem que estar muito próxima e conhecer bem esses meandros. Vamos aqui ao nosso radar e a 3 bullets para a semana que vem. O primeiro bullet é para terça-feira. Vai sair a ata do Copom, onde é uma transcrição extensa, robusta, onde os principais diretores do Banco Central expõem o racional e o direcionamento que quer se passar ao mercado dos rumos futuros. Então, os economistas gastam um tempo grande interpretando essa ata. Certamente, o componente político que você muito bem citou, a elevação do teto de gastos, os riscos, né? Medidas heterodoxas que podem ser propostas pelo Congresso, tudo isso exige que o Banco Central tenha uma austeridade adicional. E tudo isso impacta muito no risco Brasil. Se o risco Brasil, a percepção do investidor internacional piorar, deteriorar, a nossa taxa Selic vai subir mais ainda. Então, é um componente de conversa permanente entre mercado financeiro e ambiente político-econômico. O segundo bullet seria acompanhamento dos índices e das expectativas de vários indicadores financeiros, especialmente a inflação do IPCA, as projeções para o andamento futuro do dólar, sempre impacta em muitas coisas, na exportação, na própria inflação, e nos dados de resultados de balanços de empresas. A visão majoritária para a Bolsa de São Paulo, em termos de pontuação, ainda é de um crescimento. A maior parte das instituições, das melhores corretoras e bancos de investimento, mantém uma projeção
para o final do ano, que a gente tem que interpretar não 31 de dezembro, mas o período que compreende final de outubro até fevereiro, né? Numa banda um pouco mais ampla, o índice Bovespa perto dos 140 a 148 mil pontos, então existe upside. Agora, esse upside só poderá ser aproveitado na íntegra para aqueles investidores que tenham paciência, tempo, disciplina e que saibam que sem volatilidade não há resultado. Então, a volatilidade ela é uma aliada dos investidores. Pode ser que no curto prazo ela os deixe descontentes, mas se eu não tenho volatilidade, eu não consigo ter resultado. E o último bullet, a gente tem que sempre olhar o cenário internacional. Então, eu chamo muita atenção para o mundo. China é uma região que muitas vezes o governo interfere de forma contundente, como ocorreu semanas atrás. Isso traz muita volatilidade. A China hoje tem um PIB extraordinariamente representativo, crescente, ela demanda commodities, infraestrutura, uma série de itens, então sempre ficar de olho no radar das madrugadas no Brasil, que é o dia útil na China, e os principais veículos de comunicação focados em economia e os relatórios das assets e corretoras e casas de análise sempre têm um olhar também para o mundo China. Então, acho que é um ponto que a gente tem que olhar sempre. Eu acho que a dica do Henrique aí, gente, é não durmam, viu? Conta com a gente para ajudar nisso. E aí é interessante que ele falou dessa questão da volatilidade, e aí também fica a dica, né? Isso aí é para profissionais, isso aí é para acompanhar e não perder quando tem essas chicotadas dentro da bolsa. É sempre bom recorrer aí a profissionais para não ser pego de surpresa. E Henrique, eu acabei esquecendo no bloco anterior, dos bullets, que no meio dessa zoeira toda que teve aqui, o ruído todo entre Bolsonaro e o presidente do Supremo, o Fux, o Congresso acabou aqui tocando de lado, nem ouviu, fez cara de paisagem e aprovou a privatização dos Correios. Os deputados aprovaram aqui a privatização. Depois eu queria até uma análise sua sobre se houve impacto aí no setor. O fato é que os Correios era o segundo item da agenda de privatizações do ministro Paulo Guedes. O primeiro foi a Eletrobras, que já passou. E eu falo para vocês, é um tema que está ressurgindo aqui no Congresso, porque privatizações, gente, era um tabu. Privatizações não avançava aqui, não avançou nem no governo Michel Temer, que era um governo também tido como liberal, mas por outras questões, por questões que envolveram aí o judiciário. Mas o fato é que a agenda de privatizações que parecia estar moribunda aqui em Brasília, até com saídas de secretários que eram responsáveis por esse setor no meio do caminho, parece que retomou, e agora a expectativa é com relação ao Senado. Essa questão dos Correios vai agora para o Senado, e o governo corre quanto tempo, porque ele tem até esse mês para concluir aqui o processo no Congresso, para conseguir fazer o leilão em abril de 2022. Então, vale a pena ficar de olho. Acho que depois o Henrique vale também falar se teve algum impacto. E fora isso, para ficar de olho, como a PEC dos precatórios foi anunciada na semana passada, mas até o momento ninguém viu o texto final, ainda não chegou aqui no Congresso o texto final, logicamente que ela vai ser mais uma foco aí de atenção dos investidores. Há a expectativa também da chegada aqui da questão do Bolsa Família, tem que ver em que momento que isso vai chegar e de que forma que vai chegar. Porque sempre quando se fala na questão do Bolsa Família, está assim, sempre tendo uma certa suspeita de da onde que vem esse recurso, se o governo então não vai furar o teto de gastos. E também, na próxima semana, vale ficar de olho, porque o Senado, ali no apagar das luzes da semana, votou o PERT, que é o velho Refis, um programa de referenciamento para empresas e pessoas físicas. E esse texto agora vem para a Câmara e é de interesse aí de vários setores. Mas antes de concluir, Henrique, aprovação aí das privatizações, mais um capítulo aí dos Correios, teve algum impacto no setor? Vale a pena acompanhar? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, sempre vale a pena acompanhar,
É óbvio que uma grande parcela do mercado financeiro vê com ótimos olhos uma redução do tamanho do Estado, focando em atividades realmente essenciais, prioritárias. Acreditamos que Correios não seja uma dessas, mas como é uma empresa não listada, os impactos de curto prazo são mais no mindset, né? Nas probabilidades. O governo também, nessa discussão no Congresso, há uma possibilidade de se criar um novo fundo que teria lastro em recursos de privatizações e dividendos de estatais, para que esse fundo tenha recursos carimbados para alguns projetos que você citou aqui anteriormente. Então, para a gente, tudo que for na direção de uma redução inteligente do tamanho da máquina administrativa e de empresas que pertencem ao governo, a gente sempre vai olhar com bons olhos. Então, é aquela história do copo cheio e copo vazio. O copo tem água pela metade e essa notícia, com certeza, faz parte da metade cheia do copo. Legal. Então vamos encaminhar para o final, deixando aqui o espaço para as considerações finais. Lembrando que o Henrique estava no evento, a gente tirou ele de um evento para poder participar aqui do nosso programa e trazer aí todo esse overview. Por favor, Henrique, suas considerações finais. Bom, só tenho que agradecer esse espaço, interagir com você, com o seu público. A gente está aqui estudando, acompanhando o mercado de forma muito dinâmica, com aprofundamento no tamanho necessário. A gente tem experiência e vivência para entender o que é curto, médio e longo prazo e apoiar as famílias, os investidores, para montarem carteiras de investimento diversificadas, inteligentes, e um componente que é muito relevante nisso é conhecer e acompanhar o ambiente político também, o que você aqui clareou muito. Então, não tem como criar uma carteira de investimentos no planejamento somente olhando fundamentos econômicos. A gente tem que olhar fundamentos econômicos, sim, finanças, Brasil e mundo, é tudo interconectado, mas a política é decisória. Então, é muito bom ter um ambiente contigo e juntando as pontas, né? Da área de economia, finanças, investimentos, de mãos dadas com a área de análise política independente e imparcial. Muito bom estar nesse fórum aqui. É um prazer interagir com você. Eu que agradeço esse tempo dispensado aqui com a gente. E já que o Henrique deixou a bola quicando, a gente tem um canal no Telegram que se chama Política em Puzzle. A ideia é justamente juntar as principais peças da política aqui para tentar mostrar para vocês quais são os possíveis impactos aí no mercado financeiro. E antes de encerrar, deixo aqui o convite para vocês. Segunda-feira, às 14h15, a gente vai ter um bate-papo com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Ele foi o relator da proposta que eu mencionei para vocês, que trata ali do refis. Ele vai trazer os detalhes e vai falar também um pouco de como ele prevê o andamento das principais propostas de impacto na economia nesse segundo semestre. Promete ser um segundo semestre bastante tumultuado e também bastante curto. Bem, gente, fico por aqui. Agradeço a presença de todos e desejo um bom dia, um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.